Paz. Amém. Quer dizer que é um casal NN, né? NN. É, Bem, irmãos, hoje vamos falar um pouquinho da nossa trajetória. Tivemos aqui glorificar a Deus, reuniões de gratidão. E até por volta de 2017, morávamos em Fortaleza, e até então a gente decidiu vir embora para Paracuru. E aí então a gente estava nos planos e a gente falou, rapaz, vai começar o Agir de Deus, né? Rapaz, a gente vai para o interior do Iguajiru, aquele mato ali, tudo é longe, né? Tem que ir para Paracuru, para a rua e tudo. A gente não pode chegar lá sem transporte. Aí tudo bem, vamos levantar o dinheiro aí, tudo. Aí a gente conseguiu levantar esse dinheiro. Aí o pai falou que tinha a cunhada dele estava vendendo um carro, né? E aí liguei para ela e esse dinheiro faltava R$1.000. Aí, rapaz, eu vou arriscar. Liguei para ela. Aí eu perguntei quanto ela podia tirar no valor do carro. Mas dá para tirar R$1.000 aí para você. Eu, pronto, deixou o carro. Bora para o Paracuru, vou para o Agiru. Aí a gente já começou, só que Deus começou a agir nesse momento, mas ninguém entendia ainda, tinha entendimento. Eu até então não era evangélico ainda, só frequentava lá em Fortaleza. E daí então começou, a gente começou a frequentar aqui e logo depois chegou o pastor também, comandando a igreja, no pastoreio. E nesse meio termo a gente começou a nossa saga, né? Já foi dito aqui na encontro de casais, desde o início não foi muito fácil, não foi fácil, foi complicado. E falando em bênção, a gente pensa que é só Deus pegou, escolheu, aquele queridinho dele abençoou, mas se nós não resolvermos obedecer, nenhuma bênção chega até nós, né? No momento que o pastor, quando a irmã Denise começou a discipular a gente, nós no comecinho, foi complicado porque a gente estava se conhecendo aí na questão do evangelho e ao mesmo tempo com o confronto, porque meu comportamento com a lei é bem parecido. E então não tinha muito, né? Sempre era atrito, né? Então tudo começou a mudar quando a gente começou a obedecer nosso líder, né? E como fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, a gente resolveu, depois de muita, vamos dizer assim, pena, a gente resolveu arregar e aí começou a obedecer, né? A irmã Denise, o pastor Helder, e aí começou a fluir as coisas na nossa vida. Glória a Deus. E o conselho que eu tenho para hoje é que ainda tem pessoas que estão sendo moldadas, estão na caminhada aí, mas que venham a dar um basta, né? Porque nesse trabalho discipulado é complicado, porque a gente tem que ter paciência, assim como foi com a nossa vida, né? Mas eu quero dizer que quanto antes os irmãos puderem, né? Escutar nossos líderes. Isso eu falo da gente, que nós amigos, todo dia a gente é um aprendizado também. E porque não há outro caminho. Se a gente quer prosseguir, o caminho é Cristo mesmo, mas da mesma forma a gente tem que obedecer. É como um relacionamento de pai e filho, né? Não é diferente. E muitas das vezes a gente tem aquele filho rebelde e a gente resolve não obedecer. O que acontece? Filho entra nos caminhos das drogas, morte e tudo. E assim não é com o nosso discipulador, não é com o nosso líder, né? E o meu conselho é que quanto antes os irmãos se alinhem à vontade de Deus, ouçam os seus discipuladores, os seus mestres, seus líderes, que para que venha assim ocorrer a bênção, né? E vou deixar para a Neide falar a parte do casamento. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu sou a Lucineide, conhecida aqui na igreja e por todos por Neide, né? Nós temos muitas bênçãos e facultar e muitas gratidões, né? Como meu esposo acabou de falar, quando a gente chegou aqui, a gente morou aí 1 ano em Fortaleza, decidimos por vários motivos nos mudar para cá, né? E com certeza já era propósito de Deus nas nossas vidas, né? Estarmos aqui, chegarmos até
este lugar, porque como diz a palavra de Deus, né? Antes que a gente nascesse, ele já sabia os propósitos qual ele tinha para nós. Ele que nos colocou no ventre da nossa mãe, e ele sabe os planos que tem para nós. Às vezes, é como meu esposo acabou de falar, a desobediência nos desvia dos propósitos. E eu sou uma pessoa que antes eu não era. Eu era muito desobediente. Eu era muito desafiadora. Mas para a glória de Deus e o Espírito Santo na minha vida, através da vida dos nossos líderes, que nos forjaram, que foram muitas batalhas, a gente conseguiu amadurecer, estamos aqui de pé e temos muito a agradecer a essa obra, agradecer a Deus, agradecer a muitos irmãos que estão aqui, porque todos fizeram parte da nossa história. Eu agradeço muito o pastor e a Denise pelo momento do nosso casamento, que a gente nunca imaginou, né? Ia ser um evento tão maravilhoso como foi. Quem participou sabe. Agradeço a irmã Ana, o irmão Manuel, porque nos presentearam com a casa dele para fazer. E foi assim, para mim, eu nunca imaginei que eu fosse ter um casamento tão lindo, tão maravilhoso como foi naquele dia. E para mim é motivo de muita gratidão. Mas no dia a dia também, quem nos conhece sabe que a gente trabalha com plantação e a gente vê o agir de Deus todos os dias nas nossas vidas, né? Quando a gente planta ali aquela sementinha, a gente planta, rega, mas o crescimento quem dá é Ele. E muitas vezes, em outros invernos, muitas pessoas perguntavam para o meu esposo se a horta dele era coberta. E ele dizia que não, porque o produto das outras pessoas estavam feio, mas o dele estava muito, muito bonito, muito bem cuidado. E a gente sabe que é a mão de Deus. Até ele respondeu para uma dessas pessoas: não, é coberto sim, é coberto pela mão de Deus, né? E a gente vê o mover de Deus nas pequenas coisas, nos dia a dias. E eu agradeço muito a Deus, sou muito grata por estar nessa obra, pela vida dos meus irmãos. Mais grata ainda sou pela vida desse homem, que é meu esposo. Não é porque eu convivo com ele. Todas as pessoas que conhecem ele sabem o tamanho do seu coração, O tamanho dele. a honestidade, a mansidão. É uma pessoa assim maravilhosa. E eu fui presenteada, eu fui agraciada de ter uma pessoa maravilhosa do meu lado, que teve paciência comigo em todas as etapas que nós passamos. Comigo, com a Júlia. Quem não sabe aqui, a Júlia, a gente passou um processo durante a infância dela, que ela é atípica. Quem não sabe é autista. Ela é uma criança atípica, ela não é uma criança como as outras. E no início da infância dela foi muito difícil. Muito mesmo. Hoje em dia é uma gratidão a Deus ela estar aqui fazendo esse momento, porque quando a gente ia com ela para os médicos não davam nenhuma esperança, os neurologistas, psiquiatras, psicólogos, mas eu sempre dizia: a última palavra é do meu Senhor. A última palavra vem dele. E ela foi acompanhada pelo neurologista, não vou falar o nome dele porque ele é muito renomado no estado do Ceará. E ele dizia categoricamente que ela ia ser um vegetal. Ele deu o laudo dela de retardo mental profundo, autismo, transtorno de personalidade. Sei que foram 5 categorias que ele colocou nela. E eu dizia: doutor, eu não aceito. Aí ele dizia: você aceitando ou não, vai ser isso. E eu só posso dizer a você que você cuide dela, não falte os acompanhamentos, porque é só isso que você vai poder fazer por ela a vida toda. Você vai morrer e ela vai ficar nessa situação.
sempre você vai ter que estar preparando alguém da sua família para estar acompanhando ela. Eu disse, doutor, mas eu creio num Deus poderoso. Aí ele disse assim, pois no dia que ela aprender a ler, você venha me apresentar esse Deus. Eu, tá bom, tudo bem. As promessas de Deus são muito claras na vida da gente. Mas, por mais que a gente acredite, tem horas que na caminhada a gente duvida. A gente duvida do processo, do propósito. Porque tem horas que você olha e a situação é totalmente contrária. E você começa a pensar, fraquejar, dizer, será que é isso mesmo que vai acontecer na vida da minha filha? Será que ela nunca vai aprender, ela não vai desenvolver? Ela só vai ter a aparência de normal, mas ela não vai ser. E às vezes eu conversando com Deus, eu me perguntava isso. E o meu esposo, ele sempre me fortaleceu. Ele sempre esteve comigo. Muitas vezes ele teve mais paciência do que eu com ela. E ele dizia para mim ter calma, que tudo ia ficar bem. E teve um tempo que eu precisei trabalhar em Fortaleza. E eu tenho uma cunhada que ela não é professora por qualificação, né? A qualificação universitária dela é outra. Mas ela tem um amor pelo ensino. E ela ensinava a minha sobrinha e ela ficava na casa dela. E eu dizia, Ju, por favor, não deixa a Júlia ociosa. Quando você for ensinar as tarefas da Bia, você coloca ela junto. Pode colocar uma coisa que não seja para a idade dela, pode ser até do mesmo nível da Bia, por favor. Ela não pode deixar. E ela começou aos finais de semana, sábado e domingo, a ensinar elas duas. E aos 10 anos de idade ela aprendeu a ler. Fluentemente, como se sempre soubesse. E aí eu fui, levei ela de volta no consultório dele e disse, doutor, eu vim trazer o meu milagre, no qual o Senhor dizia que no dia que ela aprendesse a ler, eu viesse apresentar o Deus que eu sirvo ao Senhor. Aí ele disse, eu não acredito. Eu disse, ela está lendo. E aí ela tanto desenhou como leu fluentemente para ele. E ele ainda disse que ainda não acreditava, que poderia ter recaídas. E eu disse, não vai ter mais. Agora daqui para frente ela só vai evoluir. E para a glória de Deus. Tem dificuldades? Tem. Porque nós sabemos que é uma coisa que não vai ser assim de repente. Mas hoje ela é uma pessoa perto do normal. Ela tem a dificuldade dela. Tem problemas de aprendizagem, sim, tem, mas ela tem hiperfoco, que quando ela foca numa matéria, ela aprende, ela gosta de estudar, e eu creio no poder de Deus, e eu creio que ela vai ser algo muito importante, porque os propósitos de Deus para a vida dos nossos filhos, só Ele que sabe. Mas eu creio, Senhor, eu creio que da mesma forma que a Johanna e o Johannes fizeram a universidade, ela também vai fazer. Eu creio que a vida dela vai ser usada para alcançar pessoas atípicas como ela. Eu creio que o testemunho dela vai salvar muitas vidas. Porque quando Deus falou ali com Moisés, para ele representar o Senhor, ele disse que não sabia falar. E Deus tirou com ele. Deus disse, quem fez o homem e a língua do homem? Então Deus, ele não olha para a sua imperfeição, para a sua incapacidade, ele não olha para as suas limitações, ele olha o propósito que ele tem para fazer através de você e ele capacita. Nunca se sinta incapacitado, nunca se sinta inferior, independente da sua situação, independente se você já enfrentou uma depressão, independente se você tem alguma dificuldade. Deus, ele é poderoso e ele usa aquele que ele quer. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu creio nos propósitos de Deus, não só na vida dela, como na vida dos meus outros 2 filhos. Porque Deus é poderoso. E creio também no propósito no qual ele nos trouxe para cá. Eu sei que grandes coisas ele vai fazer nas nossas vidas. Muitas coisas ele já fez na minha vida, no meu esposo. Ele já
nos colocou em lugares que a gente nunca imaginou estar. E eu creio que muitas coisas ainda Ele fará. É só nós nos posicionarmos melhor ainda. E como meu marido disse, na obediência nós estamos. Mas nós temos que pedir sabedoria, capacitação do alto e fazer o que for necessário, porque o impossível Ele faz. Glória a Deus.